Vamos continuar aqui o estudo do PHP, incluindo agora a utilização de base de dados MySQL conjuntamente com os nossos sites. Ora, aqui neste caso eu sugiro sempre o site do W3 Schools como sendo o site de referência para toda a documentação que nós vamos precisar para a utilização então dos códigos para fazermos aqui a interligação entre o PHP e o MySQL. Antes disso, vamos aqui ao Laragon. Eu aqui já arranquei o Laragon e vamos fazer aqui duas coisas. A primeira, vamos aqui na pasta root, vamos criar aqui uma pasta exemplo PHP e vamos abrir esta pasta com o Visual Studio Code, que vai ser a pasta onde nós vamos trabalhar, onde vamos colocar aqui então os nossos ficheiros para o projeto. Já aqui voltamos, podemos fechar agora aqui a pasta e vamos clicar agora aqui na aba ou no botão de Database para configurarmos a base de dados no PHPMyAdmin. Aqui neste caso o utilizador padrão é root e PowerPass vazio. Vamos aqui executar. Algo que é muito importante nós fazermos é criarmos aqui uma conta de utilizador. Eu aqui já tenho. Eu criei aqui uma conta de utilizador. Vamos fazer esse passo rapidamente. Vamos aqui às contas do utilizador, adicionar conta do utilizador. Eu tenho aqui a conta Bruno. Vou dizer que a máquina, o nome do host vai ser local, ou seja, vou trabalhar no localhost. E aqui a PowerPass eu vou colocar também com Bruno. E vou confirmar a PowerPass. Vou aqui em baixo também marcar os privilégios totais para a minha e para este utilizador e vamos executar e temos então aqui o utilizador criado e pronto a utilizar então aqui o nosso sistema. Vamos agora aqui às bases de dados e vamos colocar aqui uma base de dados que vamos chamar aqui, por exemplo PHP e vamos aqui criar e teríamos então aqui criada aqui a nossa base de dados. Ora, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos aqui ao MySQL e nós temos somente três formas de fazer a ligação às bases de dados utilizando o MySQL. Se virmos aqui à parte do Connect, nós vamos conseguir verificar que temos aqui o MySQL e o PDO. Basicamente são as formas como nós temos de fazer aqui a instanciação ou a utilização da ligação à base de dados. Sendo que no caso do MySQL nós podemos utilizar orientado a objetos ou procedimental. Nós neste caso o que vamos utilizar vai ser o PDO, uma vez que o PDO é o que nos permite nós termos aqui uma ligação à base de dados em que ele funciona tanto para MySQL como para outros tipos de base de dados. Ora, vamos começar, voltar aqui um bocadinho atrás, dar aqui uma pequena vista de olhos. Basicamente aqui temos a informação do que é o MySQL. Basicamente vai ser um sistema de base de dados relacionais que usa SQL como linguagem standard. Temos aqui várias informações, temos aqui como é que podemos descarregar o MySQL. O MySQL é uma das ferramentas que o Laragon traz aqui associado. Para além do Laragon, também qualquer outra destas ferramentas, como o Champ, o AMP ou qualquer um destes, normalmente traz o Laragon, uma instanciação do MySQL. Primeira coisa que vamos fazer, vamos então fazer aqui a ligação à base de dados e vamos testar então se a ligação está a ser feita da forma correta. Nós vamos utilizar aqui, como eu já disse, o PDO. Então o que nós vamos fazer é pegar em todo este conteúdo, vamos copiá-lo e vamos aqui ao Visual Studio Code, vamos criar aqui um novo ficheiro que eu vou chamar, por exemplo, db.php. E basicamente vou colar aqui aquele conteúdo. O que é que eu tenho aqui como informações? Basicamente eu tenho aqui um script PHP em que tenho aqui a identificação de qual é o servidor com que eu estou a trabalhar, que neste caso é o localhost, qual é o username de acesso à password, em que eu vou alterar aqui para o username que eu coloquei neste passo aqui. Se viermos aqui
às contas do utilizador. Eu criei aqui um utilizador com o nome do utilizador Bruno e password Bruno, e é esse que vamos ter então que colocar aqui, ou seja, username Bruno e a password, eu também neste caso coloquei exatamente igual. E depois o que é que isto nos está aqui a fazer? Temos aqui então um bloco de try catch, em que o que nós estamos a fazer é fazer uma ligação à base de dados com o host, que é o localhost, o dbname, que será aqui o nome da base de dados que nós vamos criar, que a base de dados que nós criamos não tem este nome, okay? Mas já vamos verificar como é que podemos fazer esta alteração, ou vamos verificar o erro que isto vai dar, e vamos depois fazer essa alteração para ele nos dar aqui tudo correto. Username e password de acesso. E se tudo isto funcionar corretamente, nós vamos então apresentar aqui uma mensagem de Connected Successful. Caso contrário, caso não tenhamos algum destes parâmetros esteja incorreto, nós temos aqui a hipótese do catch, em que temos aqui a informação de Connection Failed e temos aqui uma mensagem. Ora, o que nós vamos fazer é então, agora abrir aqui o Laragon, vamos clicar aqui em Web, vamos aqui exemplo.php e vamos clicar aqui no ficheiro db.php. E reparem, é-nos apresentada aqui a informação Connection Failed, Unknown Database MyDB, precisamente porque o nome da base de dados que eu criei não era MyDB, mas sim, como estava aqui, vamos voltar aqui às bases de dados, tínhamos aqui exemplo PHP. Então vamos fazer essa alteração, vamos colocar aqui exemplo PHP e vamos testar novamente. Vamos aqui, vamos recarregar a página e reparem, temos aqui Connected Successfully, ou seja, nós neste momento já temos aqui um script que nos permite fazer uma ligação à base de dados e já confirmamos que esta ligação está a funcionar de forma correta. Vamos imaginar que eu, por exemplo, colocaria aqui um username errado. Automaticamente ele ia me dizer que não tem acesso o utilizador Bruno do localhost. Se for, por exemplo, a password a estar errada, ele dá-me exatamente o mesmo erro, ou seja, ele não me identifica, e isto é uma regra de segurança, se é o utilizador ou a password que estão errados. Ora, agora aqui neste caso, nós temos aqui todos os valores passados por parâmetro para aqui, o server name, username e password, menos aqui o nome da base de dados, mas que é algo que nós podemos também fazer. Ou seja, podemos chegar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, um dbname igual a exemplo PHP, e em vez de colocarmos aqui o nome de exemplo PHP, podemos chegar aqui e vamos colocar aqui um cifrão e vamos colocar aqui o dbname para então passarmos aquele campo que nós temos ali para aqui. Ora, vamos testar e temos então aqui o Connected Successful. Para além disto, e isto é basicamente o código que nós vamos utilizar para fazer a ligação à base de dados, nós cada vez que fazemos este procedimento, nós estamos a ler uma ligação à base de dados. Ligação essa que deve também ser fechada, ou seja, quando nós terminamos a execução de alguma operação, nós devemos fechar a ligação à base de dados. Então, para PDO, o que nós vamos fazer é incluir aqui este código, que neste caso específico vamos colocar aqui num outro ficheiro. Ou seja, eu vou fazer aqui close db.php e vou colocar aqui um script de PHP apenas com esta informação. Isto basicamente o que vai fazer é, à medida que eu for fazer uma ação na minha base de dados, eu vou chamar o meu ficheiro db.php para criar a ligação à minha base de dados e depois faço a operação que eu tiver a fazer e finalmente eu devo chamar o meu closedb.php para terminar aqui a ligação à minha base de dados e fazer então o fecho da conexão. Okay? Isto é algo que depois vamos ver um pouco mais para a frente e vamos perceber em que posicionamento é que devemos então colocar este closedb e este db.php, em que aqui eu dei-lhes estes nomes, mas poderia colocar aqui um outro nome qualquer, era completamente indiferente. Ok? Pronto, e temos aqui já
a parte da ligação à base de dados, que neste caso utilizamos o PDO, e o caso do fechar a base de dados. Algo que nós vamos fazer agora para a frente, nós vamos já trabalhar aqui em cima desta base de dados, vamos já criar aqui a base de dados de forma externa e vamos pegar e vamos fazer aqui selects, inserts de updates e deletes, ou seja, vamos fazer um crude completo da nossa base de dados. Ok? Então, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal, deem um like se este vídeo foi útil para vocês e até um próximo vídeo.